O Endrick, ele com pouquíssimos jogos pelo Lyon, ele mostrou a imbecilidade do Xabi Alonso de não dar nem minutagem pro moleque, de não deixar nenhum moleque tentar alguma coisa. O Endrick é um jogador acima da média. Ele já mostrou isso no Palmeiras, ele já mostrou isso na seleção brasileira, quando recebeu chances e começou fazendo muitos gols. Ele mostrou isso no começo de Real Madrid, que quando ele entrava, ele se garantia. Porra, o moleque chegou, ele já foi eleito o craque do jogo 3 ou 4 vezes, em pouquíssimos jogos. Fez o hat-trick agora, 3 gols no mesmo jogo. E vem tendo o impacto da chegada dele na França, comparado até ao impacto do Neymar. Claro, não tem, para mim, comparação, como o próprio Endrick disse. Mas é um baita começo para calar a boca do Xabi Alonso, né, Piperno? Precisamos falar sobre o efeito Endrick aqui na França, ou melhor, Endrick, como eles falam por aqui. Um efeito imediato, esportivo e também midiático. Tem uns dados, assim, números impressionantes para a gente trazer aqui. É um grande momento do brasileiro. Ele chega no Lyon para ser titular, para brigar por uma vaga na Copa do Mundo, para ter minutos, e ele está fazendo isso. Vamos falar sobre Endrick, Clarinha, porque o Brasil está, assim, olha, todo mundo falando de Endrick, olha como ele joga. Já são 6 participações em gols nos 5 jogos que ele tem pelo Lyon, e novamente, né, ele fez de novo um grande jogo ontem. Sim, 5 jogos para o Endrick, 5 gols, né, e uma assistência. Ontem, vitória do Lyon para cima do Stade Levallois por 2-0, oitavas de final da Copa da França. E é assim, claro que as estatísticas são muito importantes em termos de quantidade, mas os gols do Endrick foram muito importantes. O primeiro gol dele na estreia é o gol que coloca o Lyon nas oitavas de final. E o gol de ontem dele sai num jogo bem complicado, inclusive pro Lyon. Ele faz o gol aos 80 minutos, o gol do 1-0, e o segundo gol sai aos 95 minutos, né? Já nos 5 minutos de acréscimos. Então, o gol dele foi o gol decisivo da partida, foi o gol que colocou o Lyon nas quartas de final da Copa da França. É um gol, a finalização é na força do ódio, mas se você olha a jogada do gol, é de muita inteligência do Endrick, porque o Sult sai com a bola e a movimentação do Endrick que ele faz para tirar o zagueiro que tá fazendo a cobertura, né, que tá fazendo a marcação, na verdade, no Sult, para que o Sult consiga avançar até dar o passe pro Endrick, assim, é de muita inteligência. A gente fala muitas vezes da potência, da força do Endrick, e acho que isso aqui na França nem é o principal dele, porque é um futebol muito físico, então seria até natural a gente esperar que ele precisasse evoluir ainda mais nessa parte física, mas ele tá mostrando nos jogos do Lyon muita inteligência. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais comentados no futebol internacional, envolvendo um dos maiores talentos brasileiros da atualidade, o Endrick. O jovem atacante, que saiu de Palmeiras para o Real Madrid, passou por altos e baixos no início de sua trajetória europeia, mas agora vive um momento de recuperação no Lyon, e essa fase pode se tornar decisiva para sua carreira e para a seleção brasileira. Endrick tem impressionado na Ligue 1 e, de acordo com informações recentes, Carlo Ancelotti, técnico da seleção canarinho, estaria planejando convocá-lo para os amistosos contra França e Croácia, marcados para março. Esses jogos são especialmente importantes porque representam a última janela antes da Copa do Mundo de 2026, um verdadeiro teste para quem quer ganhar espaço na lista final do Mundial. Desde que foi contratado pelo Real Madrid em 2024, Endrick enfrentou dificuldades para se firmar no elenco merengue. Sob o comando de Xabi Alonso, ele teve poucas oportunidades e acabou acumulando pouquíssimos minutos, o que dificultou sua manutenção na seleção brasileira. De fato, ele não era convocado desde março de 2025, quando foi chamado pelo então técnico Dorival Júnior para jogos amistosos contra a Colômbia e a Argentina, em uma campanha que terminou em derrota para os argentinos. A saída de Endrick rumo ao Lyon foi uma decisão crucial. Emprestado pelo Real Madrid até junho,
o atacante brasileiro encontrou na França a chance de voltar a jogar regularmente, algo que ele não vinha tendo no Real. No Lyon, ele rapidamente se encaixou no sistema tático e começou a mostrar aquilo que o mundo esperava desde os tempos de Palmeiras. Em 5 jogos pelo clube francês, Endrick já participou diretamente de 6 gols, sendo 5 deles marcados por ele e uma assistência. Esses números revelam que o jovem brasileiro está reencontrando a confiança e o ritmo de jogo que tanto precisava. Sua performance na Ligue 1 tem sido tão impressionante que muitos analistas e torcedores começaram a colocar o nome dele novamente nos planos da seleção. A ideia de Ancelotti seria observar o atacante nessa última etapa de preparação antes do Mundial, oferecendo a ele a chance de disputar amistosos com o Brasil contra a França e Croácia. Partidas equilibradas contra seleções de elite que servirão como termômetro para a formação do elenco definitivo. Na minha, se eu fosse o dono da seleção brasileira, eu teria uma vaga pro Endrick, quase que independentemente do que ele fizer daqui até a Copa, tá? Porque eu acho que ele é bom mesmo. Eu, se eu sou Ancelotti, eu levo o Endrick para a Copa do Mundo de qualquer maneira, sem ritmo do jogo, com ritmo do jogo. Mas talvez o mais interessante aqui seja entender a filosofia de Ancelotti com um jovem jogador como Endrick. O treinador já comentou publicamente que entende o potencial enorme do atacante, mas também destacou a importância de Endrick ganhar mais minutos e consistência de jogo antes de ocupar um lugar de destaque na seleção. Ancelotti chegou a dizer que conversou com ele no início da temporada, que o aconselhou a encontrar o melhor caminho para crescer e aproveitar oportunidades em campo, algo que acabou acontecendo com o Lyon. É importante observar que a última vez que Ancelotti comentou sobre Endrick em relação à seleção foi justamente nesse tom. Ele reconheceu o potencial do atleta e não descartou a possibilidade de convocá-lo para a Copa do Mundo de 2026, mas também ressaltou que seria essencial que o jovem tivesse mais tempo de jogo para mostrar suas qualidades. O técnico chegou a afirmar que Endrick poderia não apenas disputar o Mundial de 2026, mas também estar presente nas Copas de 2030, 2034 e até 2038. Destacando sua juventude e longevidade no futebol. Sim, que eu falei com ele, claro, me deu umas instruções do que poder fazer, do que fazer para melhorar, e foi uma coisa que em mim tocou muito no meu coração também, porque quando ele comentou comigo o que eu poderia fazer, eu também quis seguir o conselho dele, que o conselho dele foi realmente saia, jogue, desenvolva o seu futebol, onde você possa jogar, onde você seja feliz. Essa declaração foi muito comemorada por fãs e especialistas, que veem nela um reconhecimento do enorme talento do brasileiro e um voto de confiança em sua evolução. Afinal, um jogador que entrou para a história ao se tornar o mais jovem a marcar gol pelo Brasil em estádios icônicos como o Wembley e que, desde cedo, mostrou maturidade dentro e fora de campo, merece ter uma trajetória cuidadosamente planejada. Ao mesmo tempo, a imprensa europeia e brasileira aponta que a chamada de Endrick para os amistosos de março não deve ser apenas um capricho. As partidas contra França e Croácia serão disputadas nos Estados Unidos e contam com grande visibilidade e nível técnico elevado, sendo ideais para testar jogadores que possam compor o elenco principal na Copa. Uma convocação agora poderia indicar que Ancelotti está disposto a dar chances reais a Endrick como parte do processo de construção do time. É uma palhaçada do Xabi Alonso, um palhaço, na verdade, ter jogado tão para baixo um baita jogador. Não dá, gente, não dá para dizer que o Gonçalo joga mais que o Endrick. Pelo amor de Deus. E o Endrick foi para a França, tomou uma decisão corajosa e está provando que é jogador de seleção brasileira, que é jogador para ser grande na Europa. E só trazendo um ponto de Real Madrid por aqui, já há um debate muito grande de o porquê que o Endrick não teve minutagem no Real Madrid, por que o Real Madrid deixou ele sair, por que o Real Madrid não trouxe ele de volta. A evolução de Endrick no Lyon sai exatamente no momento certo. O atacante já demonstrou que se adaptou ao ritmo europeu, reagiu após pouca participação no Real Madrid e encontrou um ambiente onde pode ser protagonista. Isso é crucial para sua projeção futura com a amarelinha.
A competição por vagas no ataque da seleção é forte. Nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo, Luiz Henrique e outros já figuram entre os preferidos. Mas a curva ascendente de Endrick coloca o garoto em uma posição privilegiada se ele mantiver suas atuações em alto nível. Também se fala nos bastidores que a seleção brasileira pretende fazer um pequeno mini-torneio ou sequência de amistosos antes de fechar a lista final da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Esses jogos não apenas darão ritmo à equipe, mas também serão fundamentais para o técnico avaliar aspectos coletivos e individuais, incluindo a capacidade de quem está chegando ou retornando ao elenco, como é o caso de Endrick. Para mim, eu não acho que ele só seja um grande jogador com talento e qualidade suficiente para estar na Copa do Mundo. Eu acho que ele tem algo diferente que faz com que ele seja mais do que um jogador, né? Ele é meio que um pouco uma esperança, assim. Se nada estiver funcionando, talvez o Endrick possa solucionar, né? Porque ele já solucionou tantas coisas em diferentes momentos, ele tem essa estrela, essa coisa a mais, assim. Então, pra mim, ele tem que estar na Copa. Tô curiosa pra ver o que o Ancelotti vai fazer também. Mas nem tudo é certeza absoluta. A convocação dependerá muito de fatores além da performance em campo. A presença física, a consistência nos próximos meses e a capacidade de manter o nível contra adversários fortes serão críticos para que Ancelotti confirme a chamada. Ainda assim, o simples fato de um nome de Endrick estar sendo cogitado para esses amistosos já representa uma mudança enorme no panorama da seleção brasileira. Algo que até poucos meses parecia distante após sua adaptação difícil no Real Madrid. Outro ponto importante é a relação que Endrick mantém com Ancelotti, seja pelo tempo que passou no Real Madrid sob sua orientação no passado recente, seja por conselhos que o técnico italiano já ofereceu sobre sua carreira. O fato de Ancelotti conhecer bem o jogador e suas qualidades fortalece a tese de que sua convocação não seria apenas um gesto pontual, mas parte de um plano maior de desenvolvimento do jogador para a Copa do Mundo. E claro, os números falam por si. Participações diretas em gols, ascensão na Liga Francesa, protagonismo no Lyon, tudo isso contribui para colocar Endrick de volta no radar da seleção, algo que só tende a crescer se ele continuar sendo decisivo. No fim das contas, se Endrick for convocado para os amistosos contra a França e Croácia em março, isso não apenas representará uma reviravolta na carreira do jovem, mas também poderá ser um sinal claro. Carlo Ancelotti está preparado para colocar o jogador como uma peça regular no quebra-cabeça brasileiro rumo à Copa do Mundo de 2026. E se o Menina de Brasília continuar a cumprir sua promessa de brilhantismo, as próximas semanas podem ser decisivas para coroar o início de uma trajetória lendária com a camiseta amarelinha. E você, torcedor? Qual a sua opinião sobre Endrick ir para a Copa do Mundo de 2026? Acha que o jogador está pronto para assumir esse desafio? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.